Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. É motivo de alegria, né? Nós estar aqui sendo privilegiados de estar adorando esse Deus grande, maravilhoso. E vendo mais vidas, reconhecendo que Ele é Deus, né? Entregando a vida para Jesus. Isso é muito maravilhoso, muito grande na presença de Deus, amém? Nessa manhã, amados, nós vamos ver a palavra do Senhor. Você que trouxe a Bíblia, você pode abrir comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, melhor dizendo, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É um livro da Bíblia bem fácil de encontrar, né? É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 16, versículo 24. Nós vamos ler nessa manhã. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Que diz assim, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Só até aí, amém? Vamos falar com o Pai mais uma vez. Aleluia. Deus, Tu és tão maravilhoso nas nossas vidas, Senhor. Nós não temos nem palavra para expressar o quanto o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, escolheu esta palavra. E que o Senhor fala aos nossos corações. Que nós não venhamos sair daqui da maneira que chegamos, mas que o Senhor nos renova diante da Tua presença, através da Tua palavra. Que o Espírito Santo administre tudo nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amado, eu estou trêmula aqui. Mas não é com medo. Aleluia. É a presença de Deus. Passei a semana procurando a mensagem de ministrar hoje pela manhã. E Deus não me dava nenhuma palavra. E eu meditei em muitas palavras. Quando foi essa noite, eu reservei uma, vou pregar essa aqui. Mas eu falei para Deus, que não é a minha vontade, mas é a vontade dEle, porque eu estou aqui como um templo do Espírito Santo, para que Ele possa usar como Ele quiser. E se eu falar para você, quando eu estava louvando, adorando a Deus, quando eu desci daqui, desse altar, Deus disse: a palavra é essa. Não é a palavra que eu reservei para ministrar pela manhã. A palavra que Deus me deu é essa que eu li, amém? O Espírito Santo, Ele é maravilhoso. E às vezes a gente fica preocupado. A gente fica preparando esboço de pregação, anota tantas coisas. E Deus disse: deixa que eu sei o que eu vou falar. Abre somente a sua boca, se prepara, se coloca verdadeiramente no meu altar, porque eu sei o que eu quero falar para a igreja. Aleluia. Às vezes nós queremos falar algo, às vezes até mesmo de nós mesmos, mas o Espírito Santo é quem manda em nós, amém? Nesta manhã eu fiquei maravilhado que Deus me deu essa palavra, e é tão forte. Quando eu estava ali ligado nessa mensagem, nessa palavra, o bispo estava aqui ministrando as ofertas, o dízimo e a oferta, a palavra de Deus.
E aí quando ele disse, vou chamar aqui o irmão para estar orando, porque vai descer as águas. Eu digo, Deus é Deus, Ele quer falar aquilo que Ele quer falar para nós, amém? E quando Deus confirmou dentro da palavra dEle, não foi porque o bispo chamou o irmão, porque eu nem sabia se ia chamar. Foi quando eu desci do altar que Deus ministrou o meu coração. Esta palavra foi mudada imediatamente. Aquela outra palavra já não vai servir mais, porque não tem nem como falar, porque Deus não quer que fala, amém? Hoje, outro dia, Deus pode permitir. Então, o que nós vimos aqui na palavra de Deus, amados. E nós sabemos, amados, que estamos chegando a cada dia mais próximo do fim da vinda de Jesus. Esta é a verdade. E você pode dizer, mas pastora, quanto tempo? Tem 2000 anos atrás que eu ouvi falar que Jesus está voltando, que é a vinda de Jesus. É verdade. Mas cada dia nós sabemos que está mais próximo à vinda de Jesus. E Deus, através do Espírito Santo, da palavra dEle, quer despertar dentro do coração das pessoas que tem que vir buscar o Senhor, que tem que decidir a sua vida agora enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz que Jesus vai vir, ninguém sabe o dia nem a hora, vai ser como um ladrão, com um piscar de olho. Jesus vai descer para buscar o povo. Então, Deus, Ele ministra o nosso coração cada dia através da palavra, que nós temos que nos preparar cada vez mais. E aqueles que ainda não entenderam a verdade, o caminho verdadeiro que é Jesus, que venha decidir a sua vida. E quando Jesus deixou escrito aqui através, aleluia, dos apóstolos, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer, que quem quiser seguir a Ele, quem quiser ir para o céu, quem quiser ter vida eterna, tem que negar a nós mesmos. Porque viver nesse mundo que nós vivemos aqui fora é bom. As nossas vontades não pode dizer que é ruim, porque a carne pede as coisas da carne, não é ruim. Mas só que Jesus está dizendo que quem quiser seguir Ele, tem que negar a nós mesmos. Quem quiser vir após mim, Ele está dizendo, nega a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Quer dizer, não vai ser fácil. Muitas das vezes, negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos é deixar nossas vontades do passado, lá do mundo que nós vivíamos. Agora não vamos viver outra nova criatura, não vamos viver novos pensamentos, não vamos viver uma nova vida, como diz na palavra de Deus, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. O irmão, depois que ele descer as águas, até agora ele é criatura de Deus. Está ouvindo a palavra, está obedecendo, está acreditando, Deus está abençoando, amém. Mas o que Deus quer concretizar nas nossas vidas é nós crer verdadeiramente, descer as águas, ser batizado, sepultar o velho homem e nascer uma nova criatura. Os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. O passado vamos esquecer, porque vai ser lançado lá no rio, lá naquela água, simbolicamente, vai descer aqueles pecados do passado. A partir de hoje, o irmão vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. A vontade vai vir e vai, de fazer aquelas coisas que fazia antes, sim. Mas você tem que fazer o quê? Nós temos que fazer o quê? Negar a nós mesmos. Não vou fazer. Agora eu sou nova criatura. Agora eu estou seguindo a Jesus. Agora a minha vida é outra. Agora é o Espírito Santo que manda em mim. E venha buscar cada dia, como nós estamos aqui. O bom dia, Espírito Santo, para que nós venhamos ser cheios de Deus cada vez mais. Buscar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Porque o crente, sem o Espírito Santo, ele não consegue. É um crente que vive de empurrão. Bora, fulano. Amanhã vai ser bom. Ei, hoje à noite vai ser forte. Vamos lá e tal. Tem que estar mandando mensagem, tem que ir na casa, tem que estar adulando. Por causa que ainda precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não precisa ninguém chamar nós. O Espírito Santo já nos desperta o desejo ardente de estar na presença de Deus, de buscar mais a presença dEle. Porque o Espírito Santo é que nos ajuda cada dia nessa jornada da fé. Amém? E Jesus sabia. E Ele falou para os discípulos. E Ele sabia que não era fácil. Os discípulos iam encontrar muitas coisas nesse mundo.
Ia haver muitas coisas a fazer as pessoas se desviar da presença de Deus. Mas Jesus deixou um alerta: olha, quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo. Enquanto você está junto comigo aqui, está tudo bem, está encontrando força, porque eu estou aqui fazendo os milagres acontecendo, e você está vendo, está ali na fé. Mas o dia que eu subir para o Pai, como diz em João 14, que ele ia para o Pai preparar o lugar, e ele disse que enviaria o Espírito Santo. E se você não buscar o Espírito Santo, vai vir as coisas que vocês vão esmurecer na fé, vão desanimar. E a gente vê, amados, no mundo que nós estamos vivendo hoje, muitos cristãos têm desanimado na fé, porque às vezes têm deixado de buscar o Espírito Santo, às vezes têm deixado de negar a si mesmo. Bom dia, Espírito Santo. É para todo mundo a reunião, mas nem todo mundo consegue vir. Às vezes não deixa de negar, não nega a si mesmo o que fazer em casa. Eu estou esperando visita daqui a pouco. Eu estou aqui. A minha visita maior é a presença do Espírito Santo na minha vida. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. E muitos se andam na fé porque tem deixado de vir buscar o Espírito Santo, para buscar para si mesmo, para trabalhar, para fazer algo para si mesmo. Não tem negado. Trabalhar e trabalho tem todos os dias. O Espírito Santo também tem todos os dias. Mas amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia que nós estamos aqui negando a nós mesmos nosso sono, para estar junto aqui aprendendo com a palavra de Deus. E quando Jesus disse na palavra dele, aleluia Jesus, versículo 25: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quer salvar a sua vida do fogo do inferno? Que essa é a verdade? Porque só existe dois caminhos, céu e inferno. Às vezes eu vou pregar para as pessoas, eu sou um pouco dura nessa parte, mas essa é a verdade. O dia que minha mãe se converteu ao Senhor Jesus, que Deus me levou lá para me falar de Jesus para ela, eu fui logo direto. Eu falei: olha, só existe, mãe, dois caminhos e só existe dois lugares depois da morte: ou vida eterna com Deus, ou inferno no fogo, que a Bíblia diz que vai ser um fogo que nunca apaga e bicho que nunca morre. Está amedrontando, pastora? Não, é a verdade, é a palavra de Deus. Não temos que passar a mão na cabeça e dizer: não, se você não quiser, eu digo, não, é hoje, amanhã pode ser tarde, você tem que escolher agora, aleluia, negar nós mesmos, aceitar Jesus como único Salvador, para nós ter uma vida eterna, um descanso com Deus. E quando Jesus diz: porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Perder a vida não é morrer, é morrer para o mundo. Mas não é morrer fisicamente, não. É o que o irmão vai fazer, o que nós já fizemos. Ele vai fazer hoje, descer aquelas águas, morrer o velho homem. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Vai perder a vida para o mundo. Seus amigos vão chegar até você e dizer assim: moço, você está aí besta, você é tão jovem, e agora decidiu entrar nessa lei desses crentes aí, ó, quer dinheiro. Falaram para mim quando eu aceitei Jesus, há 30 anos atrás. E eu disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu agora conheci a verdadeira palavra que tem vida eterna. Ninguém me tirou desse caminho. Ninguém me tirou da presença de Deus, nem o diabo, que ele tem tentado 24 horas, mas ele não pode, porque eu sou lavado e remida com o sangue do Cordeiro, e eu tenho negado a mim mesmo, as minhas vontades. E Jesus diz: quem quiser ganhar a vida eterna, tem que perder a vida lá fora, da bebedeira, como o bispo ministrou aqui domingo. Que palavra poderosa! Eu creio que Deus falou toda aquela igreja, essa igreja nesse dia de domingo, foi forte. Quando nós aceitamos Jesus como único Salvador, nós somos nova criatura. Se nós mentíamos, nós não vamos mentir mais. Se nós roubávamos, elas não vão roubar mais. E quantas vezes fizemos isso antes de conhecer a verdadeira palavra?
foi forte, palavra poderosa. E é isso que é a verdade que nós temos que ouvir todos os dias. Jesus está voltando e nós temos que negar nós mesmos. Vontade vem de roubar. Eu não vou devolver o dízimo esse mês, não. Eu estou muito apertada. Vou pegar o dízimo e vou pagar quando depois. Não, está roubando de Deus. Vou devolver primeiro do Senhor, que não é meu. E as outras coisas Deus vai acrescentar, Deus vai prover. Aleluia. Não tem mentirinha nem mentirona. Tudo é mentira. E a Bíblia diz: quem é o pai da mentira? É o diabo. Às vezes, acontece no decorrer da caminhada na fé, deslizar, desobedecer, porque a carne ela é fraca mesmo. Vem ali, a pessoa cai, mas chega lá, olha, bispo, não precisa nem falar para o bispo não, mas muitas das vezes precisamos de ajuda. Chegamos dentro do pastor, o bispo diz: deu uma deslizada, eu fiz isso, eu estou arrependido, eu não quero mais fazer isso, eu quero é Deus, me ajuda, bispo. Ele vai lá dar um conselho, acontece, mas a Bíblia diz que aquele que está de pé não caia, seja forte, para que você não venha cair mais. Jesus te perdoa, Ele te perdoa. Ora junto, dá aquele conselho de fé, que já aconteceu muito isso na vida das pessoas, e Deus abençoa. Não é porque a gente aceitou Jesus e agora é santão que não tem, faz, não, estamos pecadores sim, nós somos sujeitos. Mas o que nós temos que fazer, o que Jesus está ensinando aqui, negar nós mesmos, perder essa vida de amizade lá fora, que não leva a lugar nenhum. E Jesus diz mais, aleluia, Jesus, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Amém? Nós vamos achar uma vida melhor ainda do que essa vida que nós vivemos aqui na terra. Essa vida que nós vivemos aqui é passageiro. Essa vida que nós vivemos aqui é só um tempo, é de passagem. A nossa vida que nós vamos ganhar, que nós já ganhamos quando nós já aceitamos Jesus como único Salvador e perseveramos até o fim, é a vida eterna que vai ser para sempre. Vale a pena nós negar nós mesmos, vale a pena nós perder essa vida lá fora que não agrada a Deus. Pode ser só uma pergunta: cada um de vocês que entraram por essa porta, que vocês que já aceitaram Jesus como o único Salvador da sua vida, vocês já arrependeram de ter seguido Jesus? Ninguém. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele que dá a vida eterna, é Ele que nos transforma, é Ele que nos ajuda a cada dia viver neste mundo. Então nós arrependemos sim de não ter conhecido Jesus mais cedo, enquanto nós era mais jovem, para fazer a obra. Quando eu conheci Jesus já na idade, mas graças a Deus valeu a pena até aqui Ele ter me dado graça para me falar desse Jesus para outras pessoas que ainda não conhecem, para quem venha entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E Ele disse: quem perder a vida por causa dEle, vai achar. Eu estava meditando nas passagens do apóstolo Paulo. Olha, no passado, aqueles discípulos de Jesus, o quanto eles sofreram, o quanto eles pagaram preço, luta que eles passaram em prol do Evangelho. E ali eu vendo que o apóstolo Paulo e muitos deles foram presos por causa que ministravam, porque pregavam o Evangelho do Senhor. Quando nós decidimos a nossa vida com Cristo, negar nós mesmos, não fazer mais a vontade que nós fazíamos da religião, das coisas lá fora, aleluia, somos perseguidos sim, mas a palavra de Deus está se cumprindo nas nossas vidas. Pode chegar ao ponto até de nós ser mortos, mas se for por amor a Deus, a Jesus, nós vamos ganhar muito mais, amém? Então vale a pena nós permanecer confiando nesse Deus, porque diz mais o versículo 26: pois que aproveite o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma é preciosa para Deus. Esse corpo aqui é pó da terra. Essa matéria aqui foi Deus que fez do pó da terra. Vai virar pó. Quando morre, que leva lá, que coloca lá naquela gaveta,
Hoje não vira mais pó porque tudo é engavetado no cimento. Mas antigamente abria aquele buraco no chão ali, jogava dentro e a terra comia rapidamente. Essa matéria aqui vai virar pó da terra, ela veio do pó e do pó vai voltar. O que Deus quer de nós é o fôlego de vida que Ele soprou, a alma, o espírito preparado, aleluia. Porque lá no céu, aleluia, lá é santo, santo, e lá só vai entrar a santidade. E a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Então nós temos que santificar a nossa vida, o nosso espírito é aqui. Essa carne, essa matéria é para sustentar o espírito, para que nós venhamos a cada dia negar essa carne e viver a vontade do espírito. Amém? Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, o que nós vemos hoje, no mundo que nós estamos vivendo. As pessoas estão correndo atrás de bens materiais, procurando ganhar o mundo inteiro, ser rico, avarento, não quer estar nem aí para o próximo. Do que adianta o dia que morrer? Não vai saber para onde vai a alma, o espírito. E aquela riqueza que construiu durante a vida aqui na terra, não vai comprar a salvação, não compra a vida eterna. E tem muitas pessoas se enganando, que tem que enricar, é bom, é promessa de Deus sim. Mas em primeiro lugar é o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas, vamos enricar. Nós já somos ricos da graça de Deus. Amém? Então, amados, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Conheço pessoas que estão bem de vida. E às vezes eu tenho feito convites, não, eu não vou porque eu não tenho tempo. Eu trabalho a semana de 7 às 7 da noite. Ou às 8 às 9, tem vezes que vai até 9 horas. E a semana, até o domingo eu abro negócio. E Deus, vai lá para Eclesiastes 3, Deus deixou tempo para tudo. Será que essa pessoa que está construindo esse tesouro aqui na terra, que está, como diz aqui, aproveitando, trabalhando para ganhar o mundo inteiro, para se enriquecer aqui na terra e não está preocupado com a sua vida eterna? Será? Se ele não se arrepender antes que Jesus volta, o dinheiro vai comprar a salvação? Não vai. A nossa preocupação é aceitar Jesus agora, enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde. E depois que você aceita Jesus, Deus vai dar tempo para tudo, você trabalhar e você conquistar seus bens, e você está aqui adorando, buscando o Senhor a cada dia, aprendendo com a palavra, buscando o Espírito Santo que nos faz vencer. Aleluia, Jesus. É que Jesus falou aqui na palavra, pois que aproveite o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Nada. Eu me lembro daquela passagem de Zaqueu, é muito forte. Ele fez o que esse jovem está fazendo hoje. Ele decidiu conhecer quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele tinha um bom emprego, cobrador de impostos. Ele ganhava muito dinheiro, só que ele era ladrão, que roubava. E ele reconheceu que da maneira que ele estava, a vida dele ia virar um fracasso. Eu tenho certeza que ele ouviu falar de Jesus, que só Jesus salvava, mas precisava de ter um conserto. E ele correu para ver Jesus, até teve a oportunidade de Jesus chamar ele para ir para a casa dele. Jesus entrou na casa de Zaqueu e houve a transformação, houve libertação e salvação naquela casa. Aleluia! Porque Zaqueu sabia que o dinheiro que ele tinha, até mesmo roubado, ele reconheceu que não dava para ele ter uma vida eterna, uma salvação. Ele queria devolver tudo aquilo que ele tinha roubado. Ele, a partir daquele momento, ele teve conhecimento que Jesus era o único caminho que pode perdoar pecado e transformar a vida e levar para o céu. Então é isso que nós queremos a cada dia, amados. Aleluia, levar Jesus para esse povo. Aleluia. E que diz mais, vou ler o último versículo, a parte A. Porque o Filho do Homem, que é Jesus, há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos. Só a parte A. O Filho do Homem vai vir, promessa de Deus,
Jesus já veio a primeira vez, sim. Nasceu do ventre de Maria, cresceu, tal, fez a obra de Deus. E ele fez tudo que era para ser feito. A maioria do povo não quiseram Jesus, rejeitaram Jesus, cuspiram, mataram, fez de tudo. Mas Jesus veio para cumprir a palavra, a promessa de Deus para a salvação da raça humana. E ele sujeitou tudo aquilo, foi morto, foi sepultado. E a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Aleluia! E ainda passou 40 dias na terra junto com o povo, para mostrar que Deus é Deus. E mesmo assim hoje o povo não acredita nisso, que Jesus ressuscitou entre os mortos. Ainda acredita naqueles que morreram, que seguiram Jesus, Maria, Marta, José, Francisco, tal, tantos. As pessoas estão acreditando nessas pessoas para ter a salvação, e a salvação só encontramos em Jesus. E o Filho do Homem vai vir. E ele disse lá em João 14: não turba o coração, creia em Deus, creia também em mim. Dizendo Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos não teria dito, eu vou preparar lugar. Mas só que eu vou preparar lugar e volto outra vez, para buscar aqueles que estão aqui, que acreditaram, que me aceitaram e que negou a si mesmo, que vive uma vida de retidão, de santidade na minha presença. Jesus vai vir com os anjos. E vai ser um dia maravilhoso. Vai ser, mais diz a Bíblia, que vai ser um terrível dia para aqueles que não acreditaram, para aqueles que não decidiram negar a si mesmo. E a Bíblia diz que Jesus vai descer, ficar numa nuvem, e vai enviar os anjos que vai vir com ele, para separar o povo, como separa o bode das ovelhas. Aleluia. O que quer dizer? Aqueles não precisam chegar diante de Jesus: eu te aceitei, só que eu desviei. Jesus, eu nunca quis acreditar, mas agora eu acredito. Não tem mais jeito, o jeito, o tempo é agora. Nesse momento Jesus vai dizer assim: ó, apartai de mim, não te conheço. E esses que estão permanecendo até o fim, ligado, buscando, negando a si mesmo, a cada dia, aleluia, Jesus, perdendo a sua vida aqui na terra de vaidade. Jesus disse: passa, bendito do meu Pai, porque a sua casa já está preparada. E isso vai ser muito lindo, maravilhoso para aqueles que estão buscando a cada dia santidade. Não é que nós vamos andar na rua: eu sou santo, eu sou a santa. Não. Santidade é separar das coisas erradas do mundo, que não agrada a Deus. Se eu mentia, não vou mentir mais. Se eu roubava, não vou roubar mais. Se eu falava mal do meu irmão, eu vou amar ele. Quando eu vejo fazendo algo que não agrada a Deus, vou lá, abraça, dá uma palavra de fé, ajuda. É isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã, cada dia, porque Jesus vai vir. E ninguém sabe o dia nem a hora. Está escrito lá em 2 Pedro 3,10. Você pode ver depois que o Senhor virá. Ele vai vir como um ladrão. Ladrão para entrar na casa das pessoas para roubar. Você vê a hora? Ninguém vê. Quando dá tranca e sai, ele vem. Jesus vai vir como ladrão, quer dizer assim, que ninguém não vê a hora. É o piscar de olho. Enquanto nós temos que a cada dia vigiar mais, buscar mais santidade, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amém? Que nessa manhã nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por esta palavra, que foi o Espírito Santo que mandou para nós nessa manhã, porque Ele sabe que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Então nós temos que nos preparar cada dia mais, viver uma vida que agrada ao Senhor, negando a nós mesmos, carregando a nossa cruz. O que significa carregar a cruz, pastora? Para terminar, carregar a cruz significa: está difícil, estou passando situação difícil, meu filho não quer nada com a verdade, está me dando trabalho, mas eu vou lutar por ele, eu vou orar e Deus vai fazer uma obra. Meu esposo não tem jeito não, com a amante lá fazendo e acontecendo, mas eu vou orar. Eu casei, Deus vai fazer obra, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica casa. Eu vou orar e Deus vai fazer obra na vida dele. É isso, carregar a cruz. É as lutas que vai vir. Quando você aceita Jesus, parece que tudo vai estar travado na sua vida. Vixe, agora que eu aceitei Jesus, parece que o negócio foi que arrochou agora mais. Mas você está carregando a sua cruz, acreditando que Jesus está com você, e você vai vencer, e a vitória é nossa em nome de Jesus, amém? Nessa manhã vamos falar com o nosso Pai. Se coloque de pé.
Em nome de Jesus. Se entender a palavra, diz amém. Glória a Deus. Deus quis essa palavra para nossos corações e nós recebemos em nome de Jesus. Nessa manhã, você com seus olhos fechados. Aleluia, Jesus. Vamos olhar para dentro de nós a cada dia. Será se nós temos negado nós mesmos? Será no momento que nós enfrentamos algo nas nossas vidas, nós temos murmurado? Será se nós temos negado nós mesmos? Até mesmo no momento da enfermidade que vem, e você pode dizer assim, quem sabe nós podemos falar assim, mas eu não sou de Deus. Por que isso? Por que essa enfermidade? Por que essa dor? Negar nós mesmos é saber que Jesus está conosco e tudo vai ser resolvido. Negar nós mesmos quando o nosso próximo chega até nós, até mesmo nos xinga, fala palavras que não deve contra nossas vidas, a gente fica chateado ali. Mas nós não vamos falar palavra mal contra o nosso próximo, nós vamos abençoar a vida dele em oração. A nossa própria natureza humana quer devolver a palavra, mas Deus não quer que nós faça isso. Deus quer que nós negue a nós mesmos, liberando uma palavra de libertação, uma palavra de salvação na vida daquela pessoa e orar por ela. Aleluia, Jesus. Que nesta manhã, meu Pai, diante da Tua palavra, Deus, que nós estamos aqui, Senhor, e nós cremos que o Senhor queria falar conosco nesta manhã, para que nós podemos a cada dia vigiar mais na Tua presença, buscar mais do Senhor. E nós sabemos, meu Deus, para que nós podemos a cada dia negar nós mesmos, precisamos do Teu Espírito Santo. E nós vimos aqui no domingo passado, meu Deus, no livro de João 3, que foi ministrado que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas é como o vento, a gente vai e não sabe de onde vem nem para onde vai, mas o Espírito Santo, ele quer fazer morada nas nossas vidas, ele quer ser o nosso ajudador, para que nós podemos, meu Pai, a cada dia carregar a nossa cruz, para que nós podemos a cada dia negar nós mesmos, Senhor. E é através do Espírito Santo que nós conseguimos viver uma vida de santidade na Tua presença, Pai. E que nessa manhã, meu Deus, o Teu Espírito Santo venha ter falado do coração da Tua igreja. Que nós podemos a cada dia entender, meu Pai, que o Senhor Jesus vai vir um dia. E nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele vai vir para buscar o povo a qual Ele escolheu para servir a Ele, para viver a vontade dEle, meu Pai. Nós sabemos que não foi fácil, meu Pai, no passado, na vida daqueles discípulos, daquele povo que te seguiu, foi muito difícil. Quantos foi morto? Mas foi morto por a Tua causa. Por isso eles estão, meu Pai, no descanso, no seio de Abraão. É isso que nós queremos a cada dia, suportar tudo aqui nessa terra, Deus, mas viver a Tua vontade, para que nós podemos ter um descanso o dia que o Senhor voltar para nos levar, Senhor Jesus. Que nessa manhã, meu Deus, toma nas Tuas mãos nossas vidas, nos ajuda, papai, nessa caminhada, nessa jornada da fé, Senhor. Que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos prosseguir o caminho certo, o alvo que é o Senhor Jesus, e procurar cada dia, meu Deus, obedecer a Tua palavra, que é a verdade. Porque diz em João 8:32, conhecerei a verdade vos libertará. Quem vai nos libertar nossas vidas, meu Pai, é a Tua palavra, que nós temos que meditar de dia e de noite, como o Senhor falou para Josué, meu Pai.
que nesta manhã nós podemos aprender e permanecer meditando nesta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, Pai. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, cada vida aqui, Pai. Meu Deus, cada um dos teus filhos que tem se esforçado para negar a si mesmo, meu Pai. Ajuda, meu Pai, aqueles que se encontram, meu Pai, sem força nesta manhã, papai. Mostra para eles que o Senhor é com ele, que vai ajudar ele viver uma vida de santidade nessa terra, através do Espírito Santo, que ele possa buscar, meu Pai, a cada dia ter intimidade com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, e nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu te agradeço pela tua palavra, que eu vou guardar no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti, e que eu venha a cada dia a negar a mim mesmo e viver a tua vontade, em nome de Jesus. Se você crê, dá um aplauso para o Senhor bem forte. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Já estou terminando. Hoje às 6h30, guerreiro de oração. Não é fácil para você estar aqui, 6h30. Já fiz muito isso quando era mais nova, mas agora é uma batalha na hora. Não sei o que, dá uma enrolada lá que você olha no relógio, é 6h30. Mas guerreiro de oração é o momento que você vem buscar, orar, interceder pelo culto, pelas pessoas, e Deus fazer o milagre, e Deus te abençoar. E às 19h30 nós estamos aqui novamente, em nome de Jesus, orando pelas famílias e ouvindo a palavra de Deus, que vai falar nos nossos corações novamente. Amém? Vamos agradecer a Deus. Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos a tua igreja, leva para casa, guardando e protegendo, livrando de todo mal. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vira para o seu irmão, dá paz.